religioso light, que eu acho que é muito típico do país, né? Uma pessoa que tem alguma crença religiosa assim, meio indefinida, né? Não chega nem a ser católico, dá mais para caótico, né? E hoje em dia meu pai flerta com budismo, com espiritismo, e minha mãe é agnóstica. Mas você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. E elas? Uma é mãe de santo. Olha, esta revelação está sendo hoje, olha, esse em revista está sendo especial, está sendo hoje muito especial. A irmã do Daniel é mãe de santo, que beleza. Aonde? Santo de casa não faz milagre. Não faz! E santo ateu, irmã então, menos ainda. Irmã de santo de casa, né? E a outra é teísta light também. Você casou, teve filhos? Eu tenho uma filha hoje, sou separado. Ah, tá. Você casou no religioso? Jamais. Jamais. Eu não estou conseguindo pegar mais. Mas a da mãe de santo, que é a irmã dele, já vou sair daqui satisfeito. Mas... Então você não casou no religioso. Não, e sua esposa também era agnóstica até? A última. A mãe da tua filha. Agnóstica. Né? Você hoje é casado? Não. Não, né? Porque, na verdade, você, quando namora ou se relaciona com alguém, você encontra essa barreira, porque é um país que tem um sincretismo religioso grande, você é do tipo que, não, na relação você tenta fazer a cabeça da pessoa? Nem na relação, nem fora. Eu acho que o ateísmo não tem esse espírito. Eu entendo o ateísmo como uma decisão, um caminho profundamente interior, e se a pessoa está procurando guias, eu acho que ela ainda está muito religiosa. Vá procurar guias em outros lugares. Você quer procurar informação, a informação está aqui disponível. Leia. Eu tenho grandes amigos no Rio, um dos meus grandes amigos de infância mesmo, o Marcos, ele pertence à sociedade. Você pertence também à sociedade ateísta, essa sociedade? Pertenço à ateia, me filiei recentemente, mas não me converti. Olha o termo que eu estou usando, converti. O ateísmo, eu sou de criação, sou testemunho de Jeová, meus pais são testemunhas de Jeová. Eu estava até comentando com o Daniel. Nossa, então você foi radical mesmo. Pelo menos aprendi bem a Bíblia, né? Posso falar, entendo bem do conteúdo da Bíblia. Mas foi através de leituras e de busca que você vai vendo informações. Para assim, mas isso aqui não bate, mas isso aqui não está funcionando dessa maneira, até você chegar. Porque, diferente do Daniel, algumas pessoas gradativamente chegam ao conceito do ateísmo. Pode ver que tem pessoas, o Juarez deve conhecer pessoas que falam assim, olha, eu acredito em Deus, mas não é esse Deus barbudo. Ele já se distanciou um pouquinho. Olha, eu acredito em Deus, mas eu acredito que ele é uma força na natureza. Já distanciou mais, até que ele some. É um processo gradativo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa através da busca do conhecimento e da observação. Mas a tua formação, né? Porque você lida com humor, com arte, com cultura, que requer uma sensibilidade, isso você acha que não interfere? Como assim? Não interfere na sua criação? Porque o fato de ser ateu? Exatamente. Você não acha que isso distancia da sensibilidade, como muitos pensam que sim? Não, porque a sensibilidade não está ligada diretamente a uma crença religiosa. A fé, mas eu digo a fé em Deus. Não é, a sensibilidade é a forma que você tem de observar determinadas coisas com um olhar diferente. Isso o artista tem. Existem vários artistas ateus e que criaram obras maravilhosas, né? E tua família, como te vê com essa sua posição? Eles aceitam porque eles não têm outra saída. São testemunhas de Jeová? São testemunhas de Jeová ainda, mas é legal ainda? porque... Ele ainda quer... Por enquanto, sentiu que ele quer converter, né? Isso eu estou vendo. Mas eu vejo que eles aceitam porque eles começam a perceber que, de certa forma, eu sou um filho melhor agora do que quando eu era testemunha de Jeová. Porque era uma pessoa que vivia com culpa, era uma pessoa que hostilizava as pessoas que não eram testemunhas de Jeová. Eu achava que eles iam morrer tudo no Armagedon, porque eles não prestavam. Então não conseguia fazer boas amizades, e principalmente essa coisa da culpa. Nossa, eu vou morrer, Deus vai me matar. Nossa, eu não podia ter feito aquilo no banheiro, estou morto. Não pode. Então eles veem que agora eu sou uma pessoa mais livre. Fazer o que no banheiro? Não entendi. Masturbação. Mas ele responde, não era para responder. Não somos religiosos. Não tem freio, né? Mas eu vou perguntar o humorista. Não, veja bem, meus filhos, o que eu fiz com eles? Eu dou toda a liberdade para eles. Meu filho chegou para mim e disse, pai, Deus existe?
Eu falei assim, olha, Mateus, vou fazer o seguinte com você. Fecha o olho e pede uma balinha para Deus. Deus, dá uma balinha. Eu falei, abre o olho. Tem bala aí? Não. Agora pede para o papai. Papai, dá uma balinha, abre o olho. Tem bala? Tem. Pronto. É simples. Olha, isso aí está me lembrando, isso aí é um radicalismo. Está me lembrando agora que eu ouvi de uma pessoa essa semana, que o Oscar Maroni. Mas Deus não é dono de bar para ficar dando bala para os outros, velho. Calma que ele é do ouro e da prata. Você já vai falar. Não é dono de padaria, padaria, não. Mas o Oscar Maroni falou para mim essa semana, ele não pôde vir, né? Ele viria. Ele até que falou, vamos fazer um tema sobre isso. Você ia trazer o Oscar Maroni para fazer nesse debate aqui? Mas ele vem ainda, ele vem. É que ele aconteceu imprevisto, mas ele virá no próximo. Nós vamos fazer um próximo, né? Mas, assim, ele disse para mim, ora, francamente, pensa um pouco, se Deus realmente existisse, você acha que ele ia permitir, lá do recinto dele mesmo, que um raio viesse ainda pegasse o dedo da estátua dele aqui? Ainda quebrasse a estátua dele? O cara, não vou lá deixar um raio sair daqui mesmo e ir lá quebrar minha estátua. Não. Ah, de boa. Ele permite coisa bem pior do que um raio na estátua. É verdade. Gente, olha, vocês estão vendo que eles estão desafiando. E aí agora a gente vai voltar e debatendo o assunto. E vocês estão vendo que eles estão pegando pesado, né? Já falaram que Deus ainda faz coisa bem pior, né? Olha, na verdade, o doutor Rubens Leite está nervoso ali. Ele está querendo falar e responder, mas vamos embora. Eu estou entrando na conversa sem se apresentar. Eu vou, mas já volto. Então, nós estamos aqui voltando ao debate hoje que é sobre ateísmo, com a presença do Padre Juarez, do Daniel Sotomayor, do Márcio, do Dr. Rubens, do Charles. Charles Davis, esse filme O Sinal que estreou, esse nome O Sinal tem alguma coisa a ver com religião, com fé? Você sabe que tem a ver com fé. Mas antes de falar do Sinal, Evi, eu estou um pouco assustado com as coisas que eu estou ouvindo. Vocês podem me chamar de ingênuo, vocês podem me chamar do que for, mas é muito estranho para mim ouvir que a pessoa não tem fé, seja lá no que for. Ou você vai dizer assim para mim, que você não acredita em Deus, e você falou de testemunho de Jeová. A minha infância, parte da família da minha mãe também foi testemunho de Jeová. Eu sei que aqui não está sendo discutido religião, mas você foi falando de coisas que me bateu alguma sensação, que eu li aquelas revistas Sentinela, Despertar, e não ia sair em campo como eles faziam, mas quando você disse que você desistiu... Isso aí eu vendia pra caramba, velho. Você batia na porta das pessoas? Quê? Mas assim, você deve ter ficado assustado com muita coisa. Eu fiquei lembrando, né? Assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe muito cedo. E eu sei que se preciso fosse transfusão de sangue, não poderia fazer. Então isso tudo vai assustando a gente. Mas, eu acho que, para mim... Você passou por uma vertente budista, né? Você hoje está com a cabeça Eu falo mais que eu sou aberta. ecumênico, assim, porque por necessidade eu fui conhecendo as coisas. Mas eu não sou budista, porque na reunião de budismo eu dizia para eles, eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, no Pai, eu acredito em Jesus. Só que os mantras budistas me fizeram bem. Uma ramificação do budismo de Nichiren Daishonin. Eu participei de umas duas vezes. Eu cheguei de na casa da Sininha de fazia o Paula, meu Horengekyo, que é esse segmento do Nichiren Daishonin, e eu acho que me traz benefícios esse mantra budista, mas eu não sou um budista. Posso contar uma coisa engraçada que uma vez você me contou? Eu cheguei 2 vezes lá com ele, na casa da Sininha de Paula e tal, e a mãe da Sininha era a Dona Lupe, né, de Glote, a irmã do Chico Anísio. E ela falava, mamãe, vem participar. E aí, imagina, né? Muito católica. Cearense, católica, né? Aí quando começava o mantra, né? Que era o... Não é meu Horengekyo. E ela estava lá, né, repetindo baixinho, e o Charles um dia olhou para ela, estava lá no texto, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Fazia o mantra do jeito dela, É que é pra se vocês não me pegam, não. Ela tá mais aqui, perto que vocês. Tá? Aliás, depois eu quero te perguntar isso, se você considera o rosário um mantra. Mas, falando do filme, ele tem um sentido religioso, sinal? Então, na verdade, assim, ele fala da história de uma mulher que ela não é religiosa, mas é uma mulher que acredita, que tem fé, que tem sonhos, e uma mulher muito bem sucedida, e fala de encontros e desencontros. Na verdade, essa coisa de internet atual, que as pessoas se conhecem através de internet, marcam encontros, e aí várias coisas acontecem. Não vou contar o filme todo, né, porque senão perde a graça. Mas é um filme com a Bianca Rinaldi, com o Rafael Zulu, André Ramiro, Márcio Rosário, um elenco bem bacana que eu tive o prazer de dirigir, que está aí percorrendo já o circuito nacional, que vai chegar à televisão nos canais fechados. Vamos ver um pouquinho do sinal. Boa noite, eu sou o inspetor Ferreira. Boa noite. Esse carro é da senhora? A senhora deixou o carro aberto? Tem uma festa maravilhosa
horas da manhã. Parece por lá. Você pode levar um acompanhante também, mas tem que ser solteiro igual você, tá? Obrigado. Essa continha, por favor. A senhora não vai poder levar o carro porque o carro tá próximo do corpo. A gente vai ter que levar o carro por averiguação. Prazer, tá? Arrumou as entradas da semana? Obrigado, mas eu não posso aceitar gorjetas. Ah, imagina, que isso, é seu. Legal, Charles. Charles, você fez um personagem que fez um grande sucesso, foi uma coisa extra na tua vida, né? Mas você tem que admitir que foi um dos maiores sucessos da tua vida. É verdade. E que no momento me incomodou, inclusive. Te incomodou, mas você fazia muito bem a Creide, né? A Creide, que a Creide do funk era o Charles. Ele já depois fez a Praça é Nossa durante um bom tempo, depois, né? A Escolinha do Ratinho. A Escolinha do Ratinho também. A Creide, ela se tornou um sucesso e você ganhou muito dinheiro com o funk, né? A Creide foi um presente de Deus para mim. Gente que comprava essas coisas. Amém, irmão. Exatamente. Com a Creide eu pude realizar coisas. Você vê a responsabilidade que Deus, mesmo que vocês não acreditando, dá pena, né? Que ele tem. A responsabilidade da Creide é de Deus, não é dele, não. Mas é verdade. Primeiro que acho que todos os dons e talentos que tenho foram Deus que me deu. Mas são presentes de Deus. Sou uma personagem que nasceu da minha observação com a minha secretária. Foi você que criou? Foi eu que criei. Eu criei a voz. Um dia a Sininha de Paula, que você citou aqui ainda há pouco, surgiu a possibilidade de fazer conteúdo para celular. Como que é a voz? E aí, a voz da Creide é assim, né, Neymar? Falar assim aqui não combina não, né? O jeitinho. Só um trechinho da Creide. Vamos ver um trechinho da Creide rapidinho aqui, rapidinho. É a Creide. Sou eu, uma doméstica, dona de casa, que ama a família. Meu marido é o Neurato, Jonathan Filho, Jennifer. Eu sou o Hora Casa Aberta, prazer, sou a Creide. Eu sou faxineira, sou brasileira, sou diarista e os artistas me adoram. Quer meu serviço não, né? Não, muito obrigado. A minha casa é muito grande, acho que você não ia dar conta, não. Ih, tá acostumada. Já É? trabalhei em muita casa de gente endinheirada. Ah, é de quem? Já trabalhei até na casa do Zeca Pagodinho. Ah, é? E saiu por quê? Era muito copo de cerveja pra lavar. Então, bacana, é muito engraçado. Mas eu queria perguntar, você viu uma pessoa em especial ou você juntou um monte? Sim, na verdade é a observação de um todo, mas tinha uma pessoa muito próxima, geralmente surge assim, né? Uma secretária que trabalha comigo há 9 anos, e aí ela fala demais, ela é muito espontânea. Uma vez ela chegou para mim e disse assim, eu disse para ela, eu não quero comer beterraba. Tudo começou assim. E ela disse assim, não, você vai comer beterraba assim. Eu falei, mas como que eu vou comer beterraba? Eu não gosto de beterraba. Você vai comer, vai que cai doente aí. Se cai doente não vai pagar meu salário, eu estou desempregado, preocupada com ela, né? Então eu fui brincar com esse abuso e de observar essa coisa mais popular, né? Eu nasci e fui criado numa região no Rio de Janeiro, que é em São Gonçalo, onde a gente lida com o Evê conhece muito bem. Então, assim, é tudo muito popular, as pessoas muito espontâneas, muito simples. E aí você vai observando, acho que o ator tem essa facilidade, né? Você vai juntando essas informações e um dia eu comecei fazendo uma coisa de brincadeira para a internet, fui na Praça Nossa fazer uma participação, depois o Carlos Alberto contou que na verdade já era um teste, ele mesmo me convidou, fiquei lá no elenco e aí foi acontecendo. Até funk, essa personagem gravou um funk infantil, sem conteúdo nenhum ligado a nada, a sexualidade, a sensualidade, nada disso, e aí me diverti bastante com essa personagem. E nesse período seu, assim, que você passou pelo budismo também, né? Você falou que acrescentou bastante, você também tinha perdido tua mãe, né? E logo depois também, né? Tudo acrescenta, assim, eu não me considero católico, né? Eu não posso entrar numa estatística de católico porque eu não vou à missa. Sem querer questionar, mas assim, acho que é muito fácil você dizer que você tem uma religião, que você faz parte de uma coisa que você não frequenta. Mas a minha mãe, como a família, por parte da minha mãe, era toda testemunha de Jeová, ela também não ia levando os filhos logo não, porque isso ela descobriu depois. A gente tinha a possibilidade de escolher. Eu fui batizado na Igreja Católica aos 8 anos, eu escolhi minha madrinha, eu escolhi meu padrinho. Aí fiz catecismo, perseverança, curso de catequista, até catequista, eu fui sem ter conhecimento nenhum, até porque hoje, eu fiz muito novinho, não estou criticando a Igreja Católica, mas acho importante dizer, porque você entra lá com 8 anos, eu fui fazendo, com 13, 14 anos já tinha feito curso de catequista, e hoje se você me perguntar se eu posso pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como vocês estudam, quer dizer, vocês não, só a família estuda, lá na Igreja Católica eu não estudei.
de repente eu deveria ter feito isso com mais maturidade. Então, a única coisa que eu acho que não deveria ser as pessoas se considerarem fazer parte de uma religião da qual elas não frequentam, elas professam uma fé, mas que na verdade elas não estão lá. Eu não me considero católico, não me considero evangélico, já fui à Igreja Batista renovada, tradicional. Eu procuro conhecer tudo e pegar de tudo um pouco. A única coisa que me espanta um pouquinho é uma pessoa que não acredita em Deus, mas não tem outros deuses também, porque, pelo menos para mim, para a minha vida, e acho que para muita gente que está assistindo, para a gente seguir essa vida difícil, esse dia a dia difícil, a gente precisa ter fé em alguma coisa, né? Com certeza. Doutor Rubens Leite, o senhor representa aqui o setor evangélico, né? A área evangélica aqui do debate. Então, como vocês encaram esse crescimento forte do ateísmo, que realmente é forte, é grande, a gente vê isso nas redes sociais. É uma verdade, né? Eu tenho esse meu amigo Marcos, que eu falei do Rio, né, acabei não finalizando, ele posta o tempo inteiro, né, que ele faz aqueles posts, né, no Face, que até outro dia eu falei assim para ele, engraçado, Marcos, você tem pavor que as pessoas postem assim, tipo, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, que ela te abençoe. Mas você vai e posta no Facebook, né, aquelas piadinhas, né, tipo, como essa do raio, né, por que o raio caiu e destruiu a própria estátua, minha própria estátua, né, mas enfim. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse crescimento? Você acha que isso é contundente, é preocupante? Eu acho que tem dois segmentos que influenciam no ateísmo diretamente, pelo menos penso eu. A parte histórica da evolução, nós até discutimos isso um pouco antes do programa, que o homem... Eu já falei para não deixar as pessoas se encontrarem antes do debate. Mas o já vai fazer ficar como? Vai ficar todo mundo de burca, vai ficar lá atrás? Apresentador atrasa? Quando o apresentador... doutor, quando o apresentador atrasa, já vai fazer o quê? Quando não dá comida para o seu convidado? Nossa, almoço, Esse aqui é o segundo debate. É o segundo. Você já perdeu o primeiro, né? Diga, Rubens. Enfim, por exemplo, do direito hebreu, todos os direitos antigos, nós vemos a figura teocentrista somente. A sociedade vai evoluindo, aí surge a ideia mais antropocentrista, já começa a valorizar um pouco mais o homem. Eu acho que isso influenciou um pouco no crescimento do ceticismo. E também tem um outro lado, mais atual, mais moderno. As igrejas, principalmente as protestantes, tiveram um boom no século XX, século XXI, no final do século XX. E nós crescemos de uma maneira sem estrutura, sem muita base. Temos algumas igrejas neopentecostais que utilizam até o evangelho, né, o cristianismo, para fechar a visão das pessoas, para controlar. E você começa a ter uma cultura, começa a se identificar teologicamente, a se aprofundar, você acaba vendo que isso é errado. E algumas pessoas sem essa base acabam se distanciando, como você falou. É aquilo mesmo. A pessoa vai se distanciando e chega ao ceticismo, que é o radicalismo. As igrejas evangélicas se preocupam com esse crescimento do ateísmo? Sim, com certeza. São almas perdidas, né? São almas perdidas, é ótimo. Padre Juarez, por que você acha que esse crescimento se dá? Seria por causa do evento da internet, das redes sociais, da coisa da descrença do espiritual? Você sabe que você fala uma coisa que é interessante? Da carne ser mais forte? A gente fala assim que hoje as pessoas estão deixando essa religião, deixando isso, deixando tal. Isso é estatístico, né? O grande problema, não seria problema, mas o grande fenômeno que acontece hoje, não é que as pessoas estão mudando de religião, né? Há uma mobilidade religiosa muito grande. Então a pessoa era católica, ela vai ser evangélica, vai ser isso, vai ser uma busca. Mas a grande mobilidade religiosa está sendo justamente para a pessoa deixar uma religião para ter uma espiritualidade e não estar ligado a essa igreja ou aquela igreja. Isso é assim. Então cresce muita gente que não é ligada, não é católico, não é evangélico, não é nada, mas você fala assim, mas eu tenho espiritualidade. Então as pessoas estão fazendo uma diferença, diferenciando entre espiritualidade e religião. Agora a questão do ateísmo tem uma coisa, eu respeito muito o Daniel, porque o Daniel é muito coerente. Eu conheço o Daniel há 10 anos, ele é muito coerente naquilo que ele fala, então não é o caso do Daniel. Mas a questão do ateísmo é o seguinte, existe um ateísmo muito de
da revolta, né? Aquela coisa assim, antigamente, quando as pessoas queriam ser revoltadas em casa, lá, elas viravam comunista. Né? Eu virei comunista. Aí os pais, meu Deus do céu, virou comunista, pelo amor de Deus. Vai ser prostituta, mas não vai ser comunista. Era assim mesmo, né? Mas, aí o que acontece? Aí passou, hoje comunismo não é. Aí depois de um tempo, para ser revoltado, era ser punk. Aí o pessoal, punk. Passava clara de ovo no cabelo, chegava em casa, meu Deus do céu, virou punk. Não. Hoje, quando você quer atingir os pais, você vira ateu. Não estou dizendo que não acredito em nada. Esse é um ateu meio sem fundamentação. Virei ateu por quê? Por quê? Porque geralmente os pais têm essa vontade. Então o que você quer dizer é que tem aqueles que sem convicção. Não, sem convicção. É modismo. Tem muito modismo do ateísmo. Por isso que eu falei, não é do Daniel. Você está livrando a cara dele. Ele está te botando no fogo, não, você não quero falar. Não, mas existe muito. Então, nós temos que... Porque como existe também ser religioso por causa de modismo, né? Houve uma época, você está falando do budismo, que a Cláudia Raia virou budista, todo mundo queria ser budista também, aquela coisa. Então há uma coisa, então há um movimento, então que de repente, aí eu vou falar uma coisa, aí eu falo o seguinte, vai começar agora. Aí eu vou falar, e eu falo mesmo, que o grande problema que faz as pessoas serem a fazer o ateísmo como se fosse uma luz, foi justamente na Idade Moderna com os iluministas. Esses iluministas é o seguinte, eles acharam que ia trazer tal da luz, vou trazer a luz para você, traz uma porcaria de luz transformada, e de repente eles me vieram, aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma oposição. O que era religião era obscurantismo. E o que é, então, o que nós então vamos entender pela ciência, pelo método empírico e tal, sem saber que quem inventou o método científico foi a igreja. Quem inventou o método científico foi a igreja. De questionamento, a igreja sempre falou, a igreja falava assim, a gente precisa primeiro duvidar para chegar à fé. Então, na verdade, hoje, a gente acredita o seguinte, se o cientista fala... Né? Então, isso tem razão. Mas se de repente a igreja fala, não, porque é obscurantismo. Então nós precisamos parar de ter essa mentalidade de que aquilo que se refere à religião é treva e aquilo que se não refere à religião é luz. Não é isso. Né? Gostaria de fazer uma parte. Muitas respostas. De ordem. Primeiro, quando se coloca assim, o problema do crescimento dos ateus... eu não falei problema, não. Ele falou problema. Tá. Não, veja bem, para as igrejas é um problema. Sim, então eu perguntei o seguinte, né? O problema, mas vai dizer que para a igreja católica não é um problema? Foi você que falou. E não é um problema? E não é um problema? Deixa eu concluir. Não é problema para a igreja católica? Não, deixa eu falar. Não é problema, então eu vou falar porque o Papa... Não, é minha vez de falar. Fala, depois eu falo. Depois você fala? Você está falando, só você está falando. Depois eu falo. É o seguinte, o que acontece é quando as pessoas falam que é um problema, é porque é um pouco de desconhecimento. E é preconceito também. Discriminação. E o fato da pessoa ser um ateu vai transformá-la numa pessoa pior. É o contrário. Eu sou ateu e crio meus filhos muito bem, pode perguntar para eles, dou uma boa educação para ele, procuro ser um bom marido, procuro ser um bom cidadão, não é? Por quê? Porque eu acho que isso é a coisa certa a se fazer. Então o fato de alguém abandonar uma igreja e começar a falar assim, eu não acredito mais em Deus e não acredito em religião, isso não quer dizer que ele vai se tornar uma pessoa pior. Outra coisa que o Juarez falou da coisa da rebeldia. Essa mesma rebeldia que você citou, que pode acontecer com alguns ateus, acontece também com religiosos. Meu pai, quando se converteu à Testemunha de Jeová, ele chegou em casa e queimou todas as bonecas da minha irmã porque era idolatria. Entendeu? Falou assim, acabou o Natal, não tem mais Natal para ninguém aqui. Então, existe isso também. Tem pessoas que se convertem a evangélico, mães, e que de repente corta a relação com o filho, porque ele é do capeta e quebra disco de rock. Chega-se ao ponto também de questionar histórias infantis, né? Sim. Que na verdade Branca de Neve, aquilo ali tem um outro sentido, né? Que é uma presença também do mal. Você já ouviu falar isso, né, doutor? Rodar o disco da Xuxa ao contrário. Algumas vertentes evangélicas tem alguns pastores que defendem isso, né? Que Chapeuzinho Vermelho, na verdade, a figura do lobo é do demônio, né? Que tem algumas mensagens subliminares, né? Mas diga, Daniel. Tem muita coisa aqui para responder do Juarez. Então vamos lá, começa. Sobre isso. A respeito do crescimento do ateísmo, especialmente no Brasil,
Não dá para saber porque o IBGE não nos conta. Ele não nos dá o privilégio que dá aos religiosos e a cada uma das igrejas de saber quantos membros existem. A pessoa, se ela declara lá ateu, não o problema é... O diabo está nos detalhes, né, padre? O IBGE pergunta qual é a sua religião. O que o ateu responde? Não tenho nenhuma. Aí não consta nada. Então a metodologia... Ele pode até responder sou ateu. Sou ateu, tá? Pode responder. Mas a pergunta não direciona isso. Então a gente sabe por outras pesquisas fora do IBGE... Não pergunta se acredita, ainda pergunta se tem religião ou não. Tem religião. É verdade, você tem razão. Desculpe, pergunta qual é a sua religião. Não pergunta se você acredita em Deus ou não. Então o ateu responde... Muitos ateus respondem não tenho, respondem nenhuma. Então o IBGE não nos conta de fato. A metodologia dele não permite isso. Então ficamos sem ter esse dado. A respeito da moda... o adolescente sempre foi questionador. E agora, existem ateus que estão aderindo, pelo menos de fachada, para afrontar os pais? Talvez tenha adolescentes também virando católicos para afrontar os pais evangélicos. Não sei, isso também até onde eu sei é uma hipótese. Como de repente sua filha pode se tornar hiper-religiosa, vai ser freira e fala, papai, eu sou freira agora. Exatamente. Sou freira. É o inverso, né? Agora, você sabe que ele foi dark, né? Ele foi dark na adolescência. Mas quando ele se transformou em padre, o pai dele não sentiu a diferença. Porque continuou com a mesma roupa. Então, o mesmo cabelinho, a mesma roupa. Não teve eu sou dark diocese de mas acho que muita gente que está assistindo deve ter ficado confuso com isso que você falou de dados. Então, ateu é quem não tem religião apenas, ou para ser ateu precisa não acreditar em Deus, em nenhum tipo de divindade, nada disso? É a segunda alternativa. Ateu é um indivíduo que não tem crenças em divindade. Só isso. O fato de você não ter religião não significa necessariamente que você não crê em alguma divindade. Que você seja ateu. Né? Então, a pergunta e há pessoas, do IBGE inclusive, não tá religiosas que são ateias, como é o caso de muitos budistas. É possível ser budista e ser ateu. Não, Chagas, mas na pesquisa você não consegue formar uma estatística com essa pergunta. Porque não existe lá a resposta ateu. Sim. A resposta é sem religião. Você direciona a pergunta. Você direciona a pergunta. Agora, quando eu vejo o crescimento jornalisticamente, mas pelas redes sociais, né? Isso a gente vê bem grande. Agora, isso que ele falou de ateu, o prefixo A é sem, acéfalo, sem cérebro. Ateu, sem Deus. É simplesmente a pessoa que não acredita na existência de divindades. Sim. Agora, daí não dá para se formar um juízo de valor em cima de personalidade, de caráter, enfim. Não, que é o que muito se faz. E daí a importância de um programa como esse, a estranheza do Charles com relação aos ateus, é normal porque a gente estranha tudo aquilo que é raro. Assim como muita gente hoje ainda estranha os homossexuais, porque, apesar de eles não serem um número tão pequeno, muitos deles se escondem, porque são obrigados a se esconder por causa da rejeição social, motivada pela religião, como o senhor sabe. Em alguns países até da condenação à morte. Da condenação à morte. Então, muitos ateus, assim como os homossexuais, continuam, a gente fala no armário mesmo, porque eles sabem que eles podem perder a esposa, podem perder a família, podem perder o emprego, ou não ser contratados. Então, os números que nós temos disponíveis, não pelo IBGE, são de que somos no Brasil cerca de 2%. Então, seriam algo perto de 4 milhões. Você certamente conhece ateus. 2% das pessoas que você conhece são ateias, só que a gente não anda com um símbolo no pescoço, não tem um chapéuzinho, não tem uma comida especial, não temos feriado, somos os párias oficiais da nação, então os ateus que você conhece passaram em branco. Mas, Daniel, veja bem, está se formando uma instituição. O colarinho quadrado. Está se formando uma instituição, porque, na verdade, quando você tem essas pessoas que colocam os posts, como esses meus amigos, em especial o Marcos, que eu citei, o Marquinhos, o tempo inteiro colocando aquelas coisas institucionais, se reúnem como se reunissem num templo para discutir o assunto. Isso não torna também uma instituição? Não acaba virando uma religião? Exatamente. Sim. Instituição, sim. Então existe uma instituição chamada, por exemplo, Associação Brasileira de Ateus Agnósticos. Hoje em dia estamos com 11 mil membros. Nossa página no Face já passou dos 300 mil likes. É uma instituição. Mas eu acho que nem religião, nem pseudo, né? Se fosse assim, o Greenpeace seria uma pseudo-religião, a Sociedade dos Enxadristas de São Paulo seria uma pseudo-religião. É um grupo de pessoas com interesses, com visões comuns, só isso. Né? CTG, por exemplo,
reúne gaúcho todo fim de semana para dançar, para cantar, para comer churrasco, para manter a tradição. E convenhamos, gauchismo não é uma religião. Nem pseudo, né? Não está nem próximo. próximo. Não, mas é... Beira a religião. Beira a religião. O que estou dizendo é que o fato de se reunir em torno de uma ideia e conversar sobre essa ideia não caracteriza uma postura religiosa. Mas e a propagação disso nas associação. redes sociais muito intensa todo o tempo, colocando os posts? É o que o Greenpeace faz. Sim, mas não faz disso uma religião. É o mesmo que você pode fazer com qualquer assunto. Eu, por exemplo, trabalho com literatura, gosto de escrever. Então, estou sempre postando tudo que eu vejo de novidade em literatura, um livro que é lançado. Aproveitando, qual é o seu trabalho atual? Eu trabalho com humor, faço stand-up. Tenho um personagem na internet que é o Pastor Adélio, o pastor mais sincero do mundo, ele só fala a verdade. Vamos ver um trechinho, então. Vamos ver um trechinho do Pastor Adélio. Vamos ver um trechinho. Olá, meus irmãos, pastor Adélio está de volta, atendendo a pedidos. Muito obrigado a você que tem visto a minha pregação, que tem falado bem, que tem falado mal. Foda-se se tem visto, está muito bem, meu irmão. E eu venho aqui novamente, meu irmão, responder a esse acusador do Satanás que vem novamente tentando vilipendiar a pessoa do pastor Adélio, meu irmão. Essa pessoa vem escrevendo no blog dele verdades a meu respeito, eu estou aqui para responder novamente, meu irmão. Dessa vez, esse filho do Satanás veio falar que eu, um servo de Deus, meu irmão, que as minhas pregações aqui dentro da igreja são baseadas na Bíblia. Meu irmão, que mentira, meu irmão. Eu nunca nem li a Bíblia, meu irmão. Não gosto, não entendo nada que tem ali dentro, meu irmão. O único livro que eu me baseio, que eu gosto, é o livro caixa aqui da igreja, meu irmão. Esse é o livro maravilhoso que eu gosto de ler. O único paraíso que tem aqui é o paraíso fiscal, para onde eu mando meu dinheiro. Agora eu vou ler Bíblia para meus clientes, meu irmão. Não dá, só tem coisa, não dá para entender nada. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo, vou falar de Bíblia hoje então para vocês verem como que não dá. A história de Ló, meus irmãos. Tem uma musiquinha aí, por favor, de história? A história de Ló, meus irmãos. Veja o absurdo disso. Ló era um sujeito que morava na cidade chamada Sodoma e Gomorra. É como se ele morasse ali entre Augusto e a Frei Caneca. Era viado para todo lado. Você pisava no rabo de um outro respondia. Tanto viado que tinha. E Ló morava ali. Aí Deus pensou, vou matar essa viadada toda, e mandou um anjo lá para salvar Ló, porque Ló não ia destruir. Ló e a família dele ia salvar porque era gente boa, decente, tinham votado no Kassab. Pastor Adélio, só a verdade. Eu sou escritor também, eu tenho um livro chamado Meninos de Quixote, que foi adaptado para o cinema também. Não foi lançado ainda porque é muito difícil lançar filme no Brasil, em especial se você não tiver assinatura da Globo Filmes. Mas é um filme por causa do circuito, né? Com atores da Globo, tem o Werner Schumann, Marlete Salles, a Viviane Pasman. Aliás, já te convido que eu vou abrir um debate sobre isso, né? Sobre a questão da cultural hoje do país e de como difundir isso, porque parece que morreu a Embrafilme, mas nasceu uma outra instituição e por aí vai, né? Sim. Então, já está convidado para participar, que Charles com certeza Leis também. De incentivo que funciona, preciso vir aqui nesse dia, viu? Exatamente. Mas, Daniel, hoje, quando nós vemos esse crescimento que não é estatístico, a estatística a gente faz vendo, né, olhando, isso você não acha que essa instituição vai acabar tendo, consequentemente, porque é do ser humano, dogmas, hierarquias, etc.? A prática e hierarquia eu não vejo nenhum problema, né? Usando de novo o Greenpeace, tem um presidente, tem um vice-presidente, tem um estatuto, não vejo nenhum problema em hierarquia. Você é fundador da TEA, Eu sou um dos fundadores da TEA. O fundador da TEA. Ele é o fundador da TEA, que é uma instituição que também... Congregamos ateus do país inteiro. Do país inteiro, isso. Agora, Posso te fazer uma pergunta e não é ofensiva, mas é uma curiosidade que todos devem estar tendo e eu tenho que transpor essa curiosidade. As pessoas contribuem financeiramente? Sem dúvida. Essa era a minha Paga o dízimo. Você sabe que eu estava pensando nisso, porque quando a gente começou aqui, você falou da sua profissão, você falou, eu não ganho tão bem quanto ganham os religiosos. Né? Então eu queria saber exatamente isso. Então, não, mas ele é engenheiro civil, ele tem a profissão dele também. E ele disse, com a minha profissão não ganho tão bem quanto... Não é que eu não ganho tão bem, eu não ganho nada. Isso não dá dinheiro para ninguém. Falando da sua profissão, não da sua religião. Eu ganho como engenheiro. Sim. É isso que paga as minhas contas. O ateísmo é sempre um gasto para mim. Sempre. Sim. Sempre. E para manter essa organização? São os associados
E todas as pessoas que desejarem contribuir, não precisa nem se associar. Fica onde aqui em São Paulo? Aqui nós não temos sede física, nós temos sede virtual, www.atea.org.br. Então, já vai aparecer aí, a Ana já providencia aqui esse crédito, sim, né? Já está aparecendo já. Então, não achamos que seja... É a religião que diz que o dinheiro é fonte do mal. Não tenho vergonha nenhuma em arrecadar fundos para... Porque você não acredita no mal e no bem, né? Mas não existia nenhuma instituição. Essa é a primeira instituição? Essa é a primeira instituição legal. Não existia nada organizado dessa forma? Não existia nenhuma instituição organizada e nem com identidade jurídica. Sei. Essa é a primeira, então? Essa é a primeira. E tem outras? Eu ouvi dizer que tem uma outra que tem identidade jurídica, mas não foi confirmado ainda, não tenho certeza. Grupos pequenos têm dezenas, centenas. Mas hoje vocês não se encontram num local físico? Não. Nunca? Nem fazem um seminário, uma convenção? Não, atualmente não, porque o foco da entidade é o ativismo, é a mudança social. Então a gente podia fazer seminários, poderíamos fazer encontros, mas não estamos tentando prover a necessidade de socialização dos ateus. O meu foco é mudar a sociedade em 2 grandes pontos. Diminuir o preconceito que existe contra ateus. Todas as pesquisas mostram com muita clareza que os ateus são as pessoas mais detestadas do país. E fazer do Estado brasileiro um Estado verdadeiramente, efetivamente laico, ou seja, neutro com relação à religião. Você acha que não é? Eu tenho certeza que não é. Qualquer pessoa, na minha opinião, de boa fé, vai concordar que o Estado brasileiro não é religiosamente neutro. Um Estado religiosamente neutro não teria uma inscrição religiosa no dinheiro, não teria símbolos religiosos nas paredes dos 3 poderes, do preâmbulo da Constituição, não daria imunidade religiosa, imunidade tributária às religiões. O próprio artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem discriminação nenhuma. Né? E a religião não pode ser discriminada de maneira nenhuma. Inclusive, podemos ajuizar uma ação para incluir lá na pesquisa do IBGE que você é ateu. Né? Não como religião, porque religião vem religar, você não vai se religar a nada. Né? Você como evangélico, Dr. Rubens, sim, como evangélico, você o que acontece no teu dia a dia quando você acha que existe implicitamente esse preconceito contigo, que tem essa formação, que frequenta dentro da tua área? Eu particularmente não tenho preconceito nenhum, inclusive tenho amigos que são ateus. Mas a questão da vivência cristã te faz enxergar um ateu se ele fala que é ateu, você já é inconsciente, isso é normal. Inconsciente, você cria uma imagem daquela pessoa, mas não necessariamente um preconceito. Seria um exercício do... Sim, mas você acha que dentro da justiça brasileira um ateu diante de uma situação ele pode encontrar um problema? Sabe por que eu vou dizer isso? Conheço uma grande ação, um grande processo que foi feito contra uma instituição religiosa, católica inclusive, e que o juiz, na época, ele se fez valer no texto do processo, dizendo que aquela instituição católica de tantos anos era ilibada pela sua atuação religiosa e cristã, e não deu ganho ao funcionário que tinha processado aquela instituição, encerrando o processo dizendo isso. Você não acha que, então, a justiça ela tem esse preconceito? Não, ela já olha com certos olhos aquela pessoa porque ela está diante de uma instituição religiosa. Então, ela tem bem mais peso. É complicado essa questão. Legalmente, o juiz se baseia na lei. O juiz aplica a lei. A lei não faz distinção. Agora, o juiz ele tem a convicção dele. Mas se chegar isso num limite que seja desproporcional, que possa influenciar, o juiz se torna parcial. E aí tem uns meios jurídicos para que possa discutir a parcialidade do juiz. Importante isso que o Rubens falou da questão da imparcialidade, do princípio da imparcialidade. Antes do casamento civil entre homossexuais ser de vez aceito no Brasil, muitos juízes proibiram e não aceitaram. Chegou o processo lá, a gente quer casar e tal. Ele negou, e todos os juízes que negaram isso fizeram por causa da sua consciência religiosa. Então, quer dizer, não partiu de um princípio de que todos são iguais perante a lei, mas da sua convicção religiosa. Sem dúvida. A convicção religiosa, na verdade, ela está dos nossos, falando só do Brasil, né, que é uma pequena fração da história escrita da humanidade. Falando só dos nossos 500 anos, 400, né, tudo que veio antes da República, né, o Império, a colônia, o direito era um direito teológico.
o imperador era coroado somente se ele se declarasse católico. Não era possível ser um imperador se não se declarasse católico, se não jurasse defender a fé católica. Então, a lei... Quanto tempo tem o divórcio no país? O divórcio tem 30 anos no país. 470 anos sem divórcio, a lei não tinha divórcio. E 30 com. Por quê? Porque a religião se imiscui no direito e diz para as outras pessoas, não, eu não vou me divorciar e você não vai poder se divorciar também. Então a religião tem, infelizmente, durante grande parte da nossa história, e continua tendo o poder de retirar direitos alheios, que é uma coisa perigosíssima na democracia. A religião é profundamente antidemocrática, porque ela está sempre tentando coibir o direito alheio. Em geral, o religioso não se contenta em viver ele só as suas próprias restrições. Ele tem que restringir a vida do outro. Não, mentira. Mentira não. Mentira mesmo, Jorge. A Igreja Católica a igreja, ela... Não só a Igreja Católica. Os deputados que votaram a favor do divórcio, ameaçou todo mundo de excomunhão. A igreja não gagueja. A igreja, ela propõe... Não estou falando da igreja católica só, não estou falando das igrejas. A igreja tem uma proposição. Ela tem o direito de propor isso na sociedade. Ela tem o direito de propor. Como os nazistas têm o direito de propor também. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Claro que tem direito. Eu acho que não. Liberdade religiosa. Sabe por que eu acho que não? Liberdade religiosa é uma coisa, é a sua crença. Agora, você não tem o direito de dizer para mim e para minha família como é que eu vou viver. Você não pode dizer para mim, olha, o seu filho não pode ser homossexual porque ele vai para o inferno. A igreja não pode. Fala isso. É um direito dele. A igreja propõe e tenta fazer isso legalmente. Você não pode dizer que você pode chegar na sociedade e dizer as convicções ateias. Não pode. Não, claro, mas nós não estamos falando disso. Não, mas eu estou falando... Nós estamos falando que a religião furta direito das pessoas. Não furta, não. A igreja propõe um modo de vida, a igreja propõe como se vê. Um modo de vida cristão. Sim, não. A igreja propõe para os sociais. Mas esse modo de vida é baseado no que? Na Bíblia. Justamente. A igreja não obriga ninguém a ser religioso. Ninguém está sendo obrigado a ser católico, a ser evangélico, tanto é que você pode ser ateu. Mas se você não se enquadra no que a igreja propõe, você pode ser excluído, inclusive. Excluído de quê? Na igreja evangélica, por exemplo, pode, não pode? Sim. A igreja, ela tem os dogmas e as doutrinas. A partir do momento que você aceita estar naquela instituição, e tem duas coisas também, tem a igreja como corpo de Cristo e tem a igreja como instituição. Justamente. Ok, então nós ela estamos de duas instituições diferentes. Você tem que aceitar. Ela propõe. Você propõe, esse é o modo de viver. Você propõe, é o seu modo de viver. Você está dentro da igreja e vai viver, assumir. Você pode chegar e falar, olha, dessa maneira eu não consigo viver, dessa maneira eu não sei viver, dessa maneira eu não posso viver. Se ele quiser continuar, ninguém vai mandar ele para fora, mas verdade, você está expulso. Estamos falando de outra coisa, estamos falando das bancadas cristãs que vão bom. ao Congresso e fazem com que o país inteiro siga as suas leis. Mas aí, Daniel, mas aí é o seguinte, a gente está falando das bancadas, isso faz parte da democracia. O candidato vai lá e fala assim, eu sou evangélico. Olha, eu vou representar você. Olha para você, eu vou representar você. Eu sou evangélico. Se você me votar em mim, eu vou defender isso que você acredita. A pessoa vai e vota nele. Mas tem um erro aí. Ele não vai defender os interesses só de quem votou nele. Eu vou ser obrigado a viver com a lei que ele votou lá. Os deputados que fazem a lei. Então nós precisamos mudar o sistema de governo. Nós precisamos mudar o sistema de governo. Porque é o seguinte, por exemplo, os ateus poderiam dizer assim, vamos eleger um deputado nosso. Vamos eleger para que ele vá lá e ele tem o direito de fazer isso. Agora, por exemplo, o Marcos Feliciano, que foi tão coisa, ele se elegeu, por quê? Porque tem um monte de gente que votou nele. Quando votou nele, falou assim, deputado significa representante, né, gente? Sim. Você vai me representar. Ele está representando aqueles que votaram nele. Então, nós precisamos mudar. Essa é a questão. Não é o direito desses religiosos de tentar legislar sobre a vida alheia não é legítimo. Assim como se os brancos elegessem um representante branco que dissesse que os negros têm que ganhar menos, não é legítimo. Exatamente porque é constitucional. Aí a gente entra na questão jurídica. A Constituição, ela rege tudo isso. Ela não permite o preconceito, mas permite que
um grupo da sociedade que é grande, a comunidade evangélica é gigante, ela possa ter uma representatividade. Então, isso é o que está na Constituição, é legal. Ter representatividade, sim. Agora, coibir os direitos alheios, isso é profundamente antirrepublicano e antidemocrático. Mas ela vai proibir, aquele deputado vai legislar. Legislar significa fazer leis. Eles vão fazer. Então nós precisamos mudar. Realmente, nós precisamos mudar então o jeito nosso do governo. Bastaria mudar, então, parar com o desejo dos cristãos de legislar sobre a vida alheia. Mas você está querendo legislar sobre a cabeça do deputado, que é evangélico ou católico. Você diz, você não pode ser evangélico. Você está falando assim, olha, mas você, olha, desceu do deputado. Eu vou dizer para o sujeito, você não pode ser nazista, você não pode ser racista e criar leis. Não, você está dizendo que ser religioso é ser nazista? No sentido em alguns casos, direitos alheios, que é isso, Daniel? Aliás, a Igreja Católica sempre se aliou ao nazismo e ao fascismo. Não, mentira. Aí outra... Põe a foto lá, põe a foto lá. Eu não aguento o Daniel. Você ouve uma pessoa... Você quer falar de Pio XII? Vamos fazer um programa só sobre Pio XII, para vocês parar de falar que o Pio XII... chamado de o Papa de Hitler. Peraí, a igreja foi a que mais botou gente para fora de campos de concentração. A igreja botou... Quantos padres morreram num campo de concentração? Vai tomar banho, gente. Você só vê um lado também, só vê um lado. Mas, Juarez, questão de ordem. Deixa eu colocar uma coisa. Se nós formos abrir, para ser tudo bem, você é um deputado que foi eleito por uma bancada evangélica ou cristã, whatever, então você vai colocar leis aí baseado nas suas crenças, que normalmente é a Bíblia. Então eu posso, por exemplo, colocar uma lei lá que adúltero tem que ser apedrejado, porque está na Bíblia. É isso que ela fala. Vamos colocar uma lei que o sábado ninguém trabalha, porque está na Bíblia. Vamos colocar uma lei que mulher não pode ser pastora, porque está na Bíblia. Mulher não pode ministrar. Tira fora. Vamos colocar uma lei que fazer cocô tem que enterrar o cocô, porque está na Bíblia. Não, pode fazer. Aí pode fazer. Você pode fazer uma lei de que tem que enterrar cocô. Aliás, podia enterrar muitos cocô, nem cocô. Direito limita. Aí é o seguinte, ele vai ser colocado em plenário. Os outros deputados que representam você, que me representa, porque eu votei em alguém, eles vão legislar para que isso aconteça, seja viável ou não. Agora, se você joga uma lei, uma lei dessas que vocês estão falando que são restritivas, coloca dentro democraticamente, eles votam na lei, passa pela Câmara, passa pelo Senado. O que nós vamos? Vocês vão chegar e falar, não, essa lei não pode? Não. Então, mas aí que tá, o nazismo também foi eleito democraticamente. Isso não faz com que ele seja legítimo. Mas então, Daniel, seja moral. Proponha uma... Está mandando você finalizar. Proponha um novo modelo de governo, então, para a gente, o que vai fazer? Sim. Então, nós vamos fazer uma lei que pastor não pode ser deputado. Pode ser deputado, não pode legislar com bases na Bíblia e com leis que se restringem ao grupo religioso. Olha aí como vocês são mais restritivos do que... Olha, pastor, você vai ser deputado, mas você não pode ter convicção, você não pode acreditar em Deus, você não pode... Ele não pode você pode ter convicção, menos da Bíblia. Mas, gente... Eu quero dizer que assim, foi uma honra ter participado com todos eles que estão aqui hoje, com o Daniel Salto-Maior, com o Márcio Américo, com o Dr. Rubens Leite, com Charles Davis, meu grande amigo também, Padre Juarez, meu grande outro amigo de São Paulo. Aliás, ele é mineiro, né? Mas é porque eu e Charles crescemos nas mesmas raízes, né? Lá de Niterói, São Gonçalo, meus amigos. Rede Brasil de Televisão, esse é o Em Revista, eu sou Evê Sobral e essa é uma TV ligada em você.